Pessoal, de volta aqui com as questões sobre lógica proposicional. Eu costumo falar sempre em sala de aula que, basicamente, as questões de lógica proposicional vai ter um conectivo e um comando. Tentem prestar atenção nessas duas coisas, tá? Então, procurem nas questões o conectivo e o comando. Então, vamos para a questão 6 da ESAF. Na questão 6, a gente tem aqui a negação da proposição se Paulo estuda, então Maria é atleta. É logicamente equivalente à proposição. Questão bastante interessante, porque é o seguinte, nós temos aqui a palavra negação, que é o comando, tá? É o que você deve fazer a negação. E também tem a palavra equivalente. A gente sabe que o guarda-chuva maior é a equivalência, tá certo? A negação é um tipo de equivalência. Tá, para ser mais prático em termos de concurso, se cair na mesma questão a palavra negação e a palavra equivalência, mantém a negação, tá? Quem manda é a negação, como eu costumo falar mais descontraído. Quem manda, ou seja, prevalece a negação. Então nós vamos fazer a negação de qual proposição? Dessa daqui, ó. Se Paulo estuda, então Marta é atleta. Então temos a negação do se então, tá? Nós temos a negação do se então. Beleza, aqui é P e aqui é Q. Pessoal, para fazer negação do se então é muito simples, é só você chamar mané, certo? Mané. Para quem não conhece mané, eu vou apresentar mané agora. Agora, quando usar mané? A gente vai usar mané quando pedir na prova negação do assunto se então, do conectivo se então, certo? Só vai usar mané nesse aspecto aí. O que significa mané? Esse man é para vocês se lembrarem de mantém a primeira. E o né é para se lembrar de nega a segunda. Nega a segunda. No meio vai ter um i, certo? Então mantém a primeira e nega a segunda. Então vai ficar P e não que. Eu simbolizei, mas em termos mais práticos eu vou colocar assim, quer ver? Ó? Eu tenho uma dica para vocês que é, quando a questão for sobre mané, eu gosto de chamar essa daqui de primeira. Ao invés de falar P, coloque primeira e coloque segunda aqui. A segunda é quem está depois do então. Então nós vamos manter a primeira, tá? Manter a primeira, ou seja, Paulo estuda e nega a segunda. Marta não é atleta, então mantém a primeira. Paulo estuda, letra B, e Marta não é atleta, certo? Vamos para a próxima. Próxima questão. Nós temos o seguinte, questão 7 da ESAF. Sejam as proposições P e Q, onde P implica logicamente Q. Isso aqui é importantíssimo, tá? Eu vou marcar isso aqui. P, a palavra implica, pessoal, nesse sentido aqui, tá? Da ideia de condicional. É como se o autor estivesse dizendo se P, então Q, certo? Aí depois vem, disse de maneira equivalente que, observe, a palavra-chave aqui, o comando é a palavra equivalente, mas esse equivalente não é o mesmo equivalente da regra de usar aquelas equivalências clássicas. Observe o que ele faz aqui nas alternativas. Letra A, P é condição suficiente. B, Q é condição suficiente. Então, as palavras que aparecem nas alternativas são suficiente e necessária. Uma dica para vocês. Se aparecerem, se vocês virem em concurso essas expressões suficiente e necessária, você não precisa ir tão fundo nesse assunto, não. Fica mais no superficial. E aí tem um macete para entender isso legal, para memorizar, que é o seguinte, ó. Se então, eu costumo dizer que é Vera Fischer, tá? Vera Fischer é famosa. Mas nesse caso aqui, eu vou dizer que Vera Fischer é sem noção, tá? Esse S aqui em cima do P é para decorar a palavra suficiente. E esse N aqui é para decorar a palavra necessária. Então, sem noção. S de suficiente em cima do P e N de necessária, tá? Por isso a resposta vai ser, vamos buscar. Letra A. P é condição suficiente para quê? Exatamente a letra A a resposta, tá? P, que está nesta posição, antes do então, está embaixo do S. S de suficiente, certo, galera? Muito bem, essa dica é muito importante, viu? Porque as pessoas costumam fazer uma análise errada das palavras suficiente e necessária em lógica. Eu digo que para concurso público, basta você ter essa consciência aqui que quem está antes do então é S de suficiente e a proposição que está depois do então é conhecida como proposição necessária. Já é suficiente para resolver as questões, tá bom? Muito bem, vou para a próxima. Questão 8 agora. Seguinte,
A afirmação que é logicamente equivalente à afirmação se faço karatê, então sei me defender é pronto. Aí eu começo agora uma nova bateria de questões cobrando equivalências, tá certo? Eu vou destacar aqui a palavra equivalente, que é o nosso comando, ou seja, é o que eu devo fazer, é equivalência. E vou analisar o conectivo. Conectivo aqui é se então. Faço o karatê, eu vou chamar de P de pato, tá? Marcar o então. Sei me defender vai ser Q de queijo. Portanto, a proposição que nós temos é se P, então Q, certo? Pessoal, existem mais ou menos umas 4 ou 5 equivalências que mais têm aparecido em concurso público. E aqui, nesses nossos encontros aqui, eu vou estar sempre passando para vocês as mais importantes. Eu vou começar da clássica, tá? Que eu chamo de inverte negando, que é isso aqui, ó. Você vai inverter as proposições. Então, observe, inverti a posição de P e Q e coloquei um não e um não. Essa equivalência é chamada de contrapositiva, que é o nome teórico, tá? Contrapositiva, mas eu costumo chamar isso aqui de inverte negando, porque você tem que inverter a frase negando. Então, portanto, vai ser, começa do final. Se não sei me defender, comecei do final. Então, só pode ser a letra D ou E. Se não sei me defender, aí você nega a primeira agora, então não faço karatê. Portanto, a resposta correta é D de dado, tá certo? Existem várias equivalências lógicas, essa é a mais clássica. Eu vou estar procurando aqui no decorrer desses nossos encontros aqui pela internet, tá colocando para vocês, tá certo? E, como eu já disse para vocês, essas dicas todas aqui vocês encontram nos nossos cursos presenciais, no Acerte Concursos, tá? Unidade Iguatemi, você vai ter minha aula lá, com esses macetes, com essas dicas todas, e também nos cursos online, no site, no Prof. Alan Vinícius, tá bom? Você encontra a gente lá dando essas dicas. Vamos mais uma? Agora a questão 9, atenção, questão importante, da FGV. Considere a seguinte sentença. Se há muitos processos, então os juízes trabalham muito. Uma sentença logicamente equivalente a essa é... Pessoal, cadê o comando da questão? O comando é a palavra equivalente. Então, mais uma questão sobre equivalência. Se eu tentar fazer aqui agora a mesma que eu fiz na questão anterior, não vai dar certo, tá? Observe, eu tenho aqui, ó. Se há muitos processos que é P, então, olha o então, os juízes trabalham muito, que eu vou chamar de Q. Portanto, eu tenho se P, então Q. Se eu fizer o inverte negando, ficaria assim, ó. Se os juízes não trabalham muito, então não há muitos processos, eu não tenho essa alternativa. Pronto. Quando não tiver o inverte negando, vocês vão buscar a segunda equivalência, que eu vou colocar aqui agora, tá? A segunda equivalência é não P ou Q. Eu inventei um macetezinho simples para decorar isso aqui, tá? Como foi que eu criei isso aqui para vocês decorarem? Que é o seguinte, ó. Vera Fischer. De novo Vera Fischer. Vera Fischer pode ser famosa em algumas determinadas situações, porque vem com F da F. Vera Fischer é sem noção em alguns momentos, quando pedir suficiente e necessária. E em outros momentos, como nesse caso aqui, Vera Fischer não pode ver queijo. Pronto, vamos entender esse macete aqui. Pessoal, Vera Fischer se P, então o quê? Não pode é para vocês se lembrarem do não P. V é para vocês lembrarem que o V tem um V, a palavra V inicia com V, e V parece com OU, e o Q de queijo. Pronto, essa é a forma de decorar, de memorizar essa equivalência lógica, tá certo? Então, resumo, a frase que nós temos aqui no enunciado é essa do lado esquerdo. Se P, então Q. O que a gente quer fazer, peraí um minutinho, o que a gente quer fazer é sair do lado esquerdo e levar a frase para o lado direito, ou seja, buscar uma frase, uma proposição com outro formato, tá? Mas que tem o mesmo sentido da de cá, certo? Isso não faz sentido nenhum em direito, em português, mas para a lógica faz sim. Essas duas frases são equivalentes, tá certo? Então vamos lá. Eu preciso que vocês achem para mim aí não P. P é há muitos processos, então não P é não há muitos processos. Então só pode ser a letra D, pessoal. Observe, a única que começa com não há muitos processos é a D. Então, não há muitos processos, ou, tá aqui o ou, que os juízes trabalham muito. Então, a resposta é
Letra D de dado, tá? Em questões de lógica proposicional, nada de ficar interpretando o texto, tá certo? Foco nos conectivos e foco nos comandos. Como eu digo em sala de aula, a lógica aqui é outra, tá certo? Existe uma outra lógica aqui, que não é a lógica do nosso cotidiano, tá? As frases aqui são panos de fundo. O que vale mesmo são os conectivos e os comandos, certo? Mais uma questão. A frase Oswaldo anda de bicicleta ou Ana não comprou uma TV equivale logicamente a... Pessoal, comando. Comando é a palavra equivale. Beleza. Então nós já conhecemos duas equivalências. Quais são elas? Inverte negando ou a do queijo. Vera Fischer não pode ver queijo. Uma dica. Toda vez que tiver o conectivo ou, vai ser sempre o macete do queijo, tá? Vera Fischer não pode ver queijo. Aqui, ó. Vera Fischer, ela não pode ver o queijo, tá? Na questão passada, eu saía do lado esquerdo para o lado direito. Nessa questão agora, nós vamos sair do lado direito, porque a frase já tem um ou. Observe que a proposição lá em cima já tem um ou, então eu estou do lado direito e quero me transportar para o lado esquerdo, tá? O movimento é esse aqui. Muito bem, uma dica. Só nesse estilo de questão que usa essa equivalência, essa primeira aqui, ó, eu vou sempre chamar de não P. Independente que não tenha um não, sempre vou botar não P. E essa segunda aqui vai ser que. Qual o objetivo? Ficar igualzinho à fórmula. Ou seja, eu formatei a proposição igual à fórmula, tá? Essa foi a minha ideia. Beleza. Agora eu preciso escrever igual ao lado esquerdo, que é se P, então que. Então a resposta vai ser isso aqui. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Vou mudar de cor aqui. A resposta fica se, P. Vamos ver P. P é Oswaldo, aqui. Não P é Oswaldo anda, então P é a negação. Então, se Oswaldo não anda, então, mantém que. Então, é só você falar aqui, Ana não comprou. Eu estou deixando as frases incompletas para não perder tempo, tá? Beleza. Essa questão é capciosa, porque quando você busca nas alternativas, não tem essa resposta, ó. Letra B, observe que está diferente, tá? Faltou um não aqui. Enfim, não tem isso. Pronto. O máximo que pode acontecer é o autor, para te distrair, fazer uma equivalência dessa resposta no final. Vamos lá, com calma. Apliquei o macete do queijo que Wagner ensinou pra gente e a resposta está aqui de preto, tá? Só que essa resposta não tem para marcar. Pronto. Se isso acontecer, faça o inverte negando, ou seja, aplique outra equivalência em cima da resposta que vai sair. Não fique preocupado que não vai ter tantas variações esse assunto, tá? O máximo que pode acontecer é isso, é aplicar, tá? E não encontrar a resposta. Não encontrou, fique calmo, faça uma equivalência da resposta. Então, se Oswaldo não anda, então Ana não comprou. Inverte a frase negando, ou seja, se Ana comprou, começa do fundo, então Oswaldo anda. Aí vai dar, se Ana comprou, então Oswaldo anda. A resposta é letra D, certo? Faça sempre esse macete desse mesmo jeito. O máximo que pode acontecer é não ter resposta. Aí você faz um inverte negando. Certo, galera? Daqui a pouco eu volto com mais questões.